Aleluia. Sabe, gente, nós nessa vida cristã estamos vivendo um processo de educação. Nós estamos aprendendo a como se comportar de maneira adequada, porque nós vivíamos em um ambiente e agora estamos em um outro ambiente. Quando o rapaz, o Joshua, veio ministrar aqui, e aí a gente saiu para comer e ele falou assim, várias vezes ele perguntou: cara, é normal vocês fazerem isso aqui? A gente foi comer uma pizza, ele falou: eu fiquei sabendo que no Brasil vocês não comem pizza com a mão, né? Usa garfo e faca. Eu falei: cara, mas come do jeito que você quiser. Por quê? Quando você está numa nova cultura, há um novo comportamento. Por favor, diga amém. Querido, você estava no império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Nesse reino do Filho do amor de Deus, há um determinado comportamento. Aleluia. E o comportamento desse reino, ele é adorar ao Rei do reino. Nós temos um rei que é digno da adoração, ele é digno do louvor, ele é digno do nosso melhor. E meu irmão, eu quero mesmo instigar você a nunca encarar um momento de adoração como só mais uma tarefa do checklist do culto. A gente vem para a igreja, aí tem terça-feira tem oração antes de começar, aí alguém vai começar a cantar, e eu tenho que cantar, e aí depois eu vou ter que dar dinheiro, e aí depois eu canto mais um pouco, e aí eu sento para ouvir a pregação, e aí depois, se der tempo, ora um pelo outro. Meu irmão, você não é uma máquina, você não é um robô, você veio aqui para entregar adoração ao Senhor. E se você decidir cada momento desse culto entregar o seu melhor ao Senhor, deixa eu te dizer uma coisa: você vai receber também proporcionalmente o melhor do Senhor para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Uma das principais maneiras de nos alinharmos, ou talvez uma das maneiras mais automáticas de nos alinharmos com a vontade de Deus, é a adoração. Não é meu tema essa noite, mas eu vou te dizer, querido, adoração é o ambiente certo para a produtividade do reino. Eu sei que quando eu falo produtividade, a gente já lembra de trabalho, e beleza, mas eu quero que você pense em produtividade como um agricultor, como se fosse um agricultor falando. Ser produtivo, gerar frutos, ok? A adoração é o ambiente adequado para gerar frutos. Porque quando você adora, você contempla o Senhor. Quando você adora, sua visão é... Eu costumo falar aqui, né? A adoração, ela ajusta o nosso foco. A adoração ajusta o nosso foco. Nós deixamos de olhar para as circunstâncias, problemas, questões, e passamos a olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E aí, quanto mais a gente adora, mais a gente contempla. Quanto mais a gente contempla, maior Ele parece diante de nós. E quanto maior Ele parece diante de nós, mais descansados, menos estressados, mais felizes, mais plenos nós somos, simplesmente por olharmos para Ele. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que nós agora, com a face descoberta, enquanto contemplamos a Ele, somos transformados à imagem de quem Ele é. Olha que loucura isso. Enquanto eu estou adorando ao Senhor, eu me torno mais parecido com o Senhor. Aleluia. É por isso que você não pode encarar isso de qualquer jeito. Amém. Eu realmente, querido, eu sou completamente contra manipulação gospel. E eu vou te dizer, segurando um trem desse aqui, é muito fácil fazer isso. É muito fácil eu te dizer: enquanto você levanta a sua mão, seu milagre vem. Até falhou a voz, né? Para dar mais emoção. Querido, mas se isso sair só da minha boca e não sair da boca de Deus, eu vou estar em apuros. E é fácil manipular você. Desculpa, querido, se isso
é um insulto a você, mas é fácil manipular a maioria das pessoas segurando o microfone e tendo uma música bonita tocando lá atrás, te prometendo milagres e coisas e benefícios e penduricalhos da parte de Deus. Mas, querido, a grande verdade é que quando você levanta a sua mão para adorar a Deus, você ganha o melhor, que é Ele mesmo. O melhor de Deus não é um carro novo, o melhor de Deus não é um apartamento novo, o melhor de Deus não é mais uma promessa, o melhor de Deus é a presença dEle manifesta. E é por isso que você não pode levar a adoração de qualquer jeito, porque é diante do Rei que você está adorando, amém? Ele é digno do nosso melhor. Eu lembro de uma época que eu servia no departamento de música e teve uma conversa que uma pessoa, basicamente o nosso líder estava dando uma bronca em todos nós, falando assim: vocês estão com cara de velório enquanto estão ministrando a música. E era verdade. Mas tem uns mais rebeldes, quer dizer, mais ousados, que o rapaz falou assim: mas se eu não estou bem, eu vou ficar fingindo? É uma boa questão, não é? Vamos lá, pode assumir, é uma boa pergunta. Bom ponto, né? A questão é: Jesus não é digno do seu melhor mesmo quando você não está sentindo? Deixa eu te fazer um questionamento. Se entrasse uma autoridade civil por aqui, existe um certo protocolo diante de uma autoridade civil, ok? Então, dependendo da autoridade, existe um certo protocolo. Se diante de uma autoridade a gente não liga para o nosso sentimento, a gente simplesmente obedece, que dirá diante do Rei dos Reis? E eu sei, meu irmão, Deus ele não precisa, Deus ele não é o presidente de uma nação, Deus não é um rei humano, e Deus, Jesus está contigo inclusive quando você tomar banho, você acredita? Olha que bênção. Então Ele conhece você. Agora, é honroso entregarmos para Ele o nosso melhor. Ele é digno, Ele é digno. Eu tenho que pregar. Eu acho que eu já estou fazendo isso, né? Eu amo o fato de pensar que o livre-arbítrio é a oportunidade que Deus nos deu de adorá-lo quando a gente não está afim. Você já parou para pensar nisso? Os anjos, eles não têm essa de estar ou não afim. Eles foram programados para isso. Eles adoram. Os seres viventes estão lá cantando e adorando o Senhor o tempo todo, porque não tem outra opção. Agora, nós somos um povo que tem a oportunidade de dizer: não quero, mas mesmo não querendo, decido fazer. Querido, isso chega diante de Deus como aroma suave. Eu tenho para mim que esse é o maior nível de adoração. Entregar ao Senhor o meu melhor, mesmo quando eu não estou afim. Tem um homem de Deus que abençoa muito minha vida, eu recebo muito da vida dele. E em 2022 a esposa dele faleceu. E esse homem é uma referência global, orando por cura. Assim, só do câncer que a esposa dele morreu, ele tem mais de dezenas de curas, literalmente, daquele câncer. Mas a esposa do cara morreu. Parceira de ministério, 40 anos de casamento. Um domingo depois ele foi ministrar. E ele falou um negócio que chacoalhou a minha vida. Ele falou assim: cara, no meio da dor, nós temos a oportunidade de dar algo para o Senhor que no céu nós não poderemos dar. Adoração no meio da dor é só para essa terra aqui.
Porque lá no céu não tem mais dor, não tem choro, não tem ranger de dentes. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá está resolvido, meu irmão. Mas erguer a mão quando você está querendo chorar e dizer: o Senhor é meu pastor, Ele me apacenta, eu nada terei falta. Quando você, mesmo sabendo que fazendo as contas, olha, Senhor, sabe como é, mas ainda assim você abre a sua boca para declarar sua confiança no Senhor, querido, isso chega diante de Deus como aroma suave. Essa é a vida de fé. A vida de fé não é sentir que está tudo certo. A vida de fé é declarar uma verdade superior aos meus sentimentos. Aleluia. A vida de fé é eu olhar para a conta do meu banco e falar: rapaz, mas Ele é meu pastor, nada me falta. Ele é quem me supre, Ele é meu sustento, Ele é tudo para mim. Mesmo quando eu não sinto, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, eu posso deliberadamente dizer o que o Senhor está dizendo para o louvor e glória dEle. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus recebe isso como adoração. Amém. Misericórdia. Essa série de ministrações, ela está sendo bastante desafiadora, né? Obrigado, Senhor. Ou eu que não estou sendo guiado, ou estou sendo guiado na hora errada, né? Aleluia. Mas eu tenho algo para falar e eu não quero passar sem compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Você consegue trazer sua mente cativa, seu espírito, sua atenção, porque eu vou falar rápido e eu quero que você receba rápido. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 3, versículo 18. Até aqui você já recebeu algo da parte do Senhor? Glória a Deus. Efésios 3, versículo 18 diz assim: assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. E conhecerão, repete comigo, conhecerão. Esse amor que excede a todo conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Conhecerão o que vai além do conhecimento. Você não ama a Bíblia? Cara, a Bíblia é maravilhosa. Conhecerão esse amor que excede a todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Agora, eu preciso explicar algo. Volta para o versículo 18. Eu sei que eu explico isso várias vezes aqui na igreja, mas sou eu que estou pregando de novo, então é isso. Ele fala no início assim: assim vocês perceberão. A palavra perceberão aqui é uma palavra grega, a palavra catalambano, que ela traz uma ideia de perceber com a mente, capturar com a mente. Então ele fala: vocês capturarão com a mente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, repete comigo: capturar com a mente. Beleza, agora o versículo 19. Aí, conhecerão esse amor. A palavra conhecerão aqui, a primeira ali, ela já não é o catalambano. Que lembra o que significa catalambano, gente? Maravilhoso. Então vamos lá, volta para o versículo 18. A palavra perceberão é a palavra grega catalambano, que significa capturar com a mente. Pausa, vamos avançar. Versículo 19. E conhecerão. A palavra conhecerão aí já não é mais a palavra catalambano. Porque o que significa catalambano, gente? Vocês falam grego, é? Que bênção. A palavra conhecerão é a palavra gnosco. A palavra gnosco, ela traz a ideia de experimentar, um conhecimento baseado em experiência. Como chama a nossa reunião de oração aqui na igreja, gente? Iada. Iada é a palavra hebraica correspondente ao catalambano. Na verdade, o jeito certo de falar é Iadá, mas aí eu já tinha dado o nome, já tinha pegado na igreja e a gente não vai mudar não. Mas ela é justamente a palavra correspondente ao catalambano é o Iada, que é esse conhecimento íntimo pessoal baseado em experiência. Tanto que no Antigo Testamento a palavra Iada, que é correspondente do gnosco, eu errei, né? Falei errado, desculpa. A palavra iada é correspondente da palavra gnosco, tá bom? Beleza.
Tanto que no Antigo Testamento a palavra iada, em Gênesis, algumas vezes, ela é usada para traduzir relacionamento sexual. Então fala, fulaninho conheceu fulaninha. Ali ele usa a palavra iada, porque é o nível de conhecimento mais íntimo entre dois seres humanos, ok? Essa é a palavra que o profeta Joel, eu acho que usa quando diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha só, essa mesma palavra que revela intimidade e experiência, o profeta diz, é assim que a gente tem que conhecer o Senhor. Amém? Então, palavra correspondente a ela é gnosco, que significa conhecer por experiência. Não à toa, a Nova Versão Transformadora traduziu esse texto assim. Pode colocar na NVT, Ju, por favor? Olha só, que vocês experimentem. Ele nem colocou que vocês conhecerão, ele colocou que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Isso é maravilhoso. Olha como explica bem. Vocês vão experimentar algo que não dá para explicar. Amém? E qual é o resultado? Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não existe plenitude sem experimentar. Alguém tem uma garrafa d'água não comprada assim, sabe? Não, ninguém tem, né? Beleza. Não, é garrafinha de, eu não sei como fala, garrafa que você compra no mercado, de plástico, sabe? Isso, PET, Imagina só, que eu falo assim, cara, eu tô com uma sede. E aí eu pego uma garrafinha da Minalba e leio o rótulo. Estou satisfeito. Isso faz algum sentido? Eu ler o rótulo de uma garrafa e matar minha sede só de ler? Por que eu quero fazer isso com Deus? Ler as Escrituras deve me levar a uma experiência relacional com Ele. E é essa experiência relacional com Ele que sacia a minha sede. Então, o texto diz sobre a importância de percebermos, capturarmos com a mente, mas depois disso, experimentarmos. E essa experiência é o que nos habilita a ser cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? Está fazendo sentido para você, querido? Que bênção. Então, você sabe que a gente está numa série chamada Metanoia. E eu vou passar alguns pontos rapidinho aqui, continua essa mensagem na terça que vem. Mas, desde o início dessa série, nós começamos a falar que existem dois princípios para a renovação da mente. O primeiro pilar é revelação, o segundo pilar é experiência. A revelação das Escrituras, ela não serve para suprir o meu desejo de conhecimento intelectual. A revelação das Escrituras é um convite do próprio Deus para que experimentemos do próprio Deus. Amém? Assim como o rótulo da garrafa de água tem uma descrição, tem uma arte, tem um nome, águas cristalinas de não sei lá onde. Inclusive tem umas águas bem caras, né? Eu falo, meu Deus. Uma vez eu trabalhava na mesma região que eu trabalho hoje e eu queria um squeeze, né? Uma garrafinha de água de vidro. Aí eu vi aquela garrafa de água Voss. Falei, beleza, vou comprar a garrafinha, vou comprar água, tomar água e depois eu uso a garrafinha de vidro, né? Na época era R$40. Mano, é água. O que essa água faz? Abre porta, opera milagres, luz na escuridão. Meu Deus do céu, 40 conto a água, mas é só água. Só que, por conta de uma marca, por conta de uma descrição, a intenção daquela empresa é que você experimente. A palavra de Deus nos foi dada como um convite a uma experiência. A palavra de Deus, ela não foi para nos deixar intelectuais soberbos.
Nós estudamos as Escrituras para conhecer o Deus das Escrituras. Querido, se o seu estudo das Escrituras não te leva a um coração mais rendido, você não está estudando direito. Eu preciso ler as Escrituras e terminar de estudar. E não importa a matéria que você está estudando, pode ser a matéria teológica mais técnica que existir, mas se eu não terminar de estudar isso, amando mais o meu Senhor, eu estou errado. Amém? Glória a Deus. Tem um autor que eu gosto muito que escreveu o seguinte: veja, renovar a mente não é meramente ler palavras em uma página e ter um momento de revelação sobre um versículo específico. Isso é considerado renovação da mente em muitas igrejas, mas na melhor das hipóteses, essa é apenas metade da equação. A renovação vem à medida em que a revelação leva você a uma nova experiência com Deus. Querido, aquilo que eu recebo de Deus quando eu ouço uma exposição bíblica deve me levar a provar do Deus das Escrituras. Por favor, diga amém. Aleluia. Experiências espirituais, como a gente está falando aqui, não substituem as Escrituras. Ok? Então não adianta ser só o povo do Shebareba, do Xaramanaia, e a gente gosta de rodopiar e dar libicuda na cara do cão, mas aí a gente, quando abre a Bíblia para ler, a gente começa misericórdia. Nós precisamos ser o povo da palavra, a gente precisa amar a sã doutrina, amém? Faz parte da cultura da nossa igreja, profundidade na palavra, amém? Agora, assim como experiências não substituem a palavra de Deus, a palavra sem experiência nos leva para um lugar de uma morte lenta. Querido, deixa eu te dizer, eu tenho alguns amigos que estudaram, eu não vou citar o nome, talvez quando não estiver transmitindo online eu cite, mas que estudaram em uma determinada faculdade de teologia, onde 80% dos professores nem cristãos eram. Querido, teologia, teo é uma palavra grega que significa Deus, logia significa estudo. Então teologia é o estudo sobre Deus. Como que pode um cara que é professor do estudo sobre Deus não acreditar em Deus? É isso o que o estudo frio sem a experiência do Senhor faz. Agora, eu gosto do que um homem de Deus disse: a Bíblia é o único livro que eu tenho a oportunidade de ler em companhia do autor. A Bíblia, a menos que você seja casado com o autor de algum livro, né? Aí são dois, mas geralmente não é o caso. Mas a Bíblia eu posso ler e o autor está aqui, ele não está do lado, ele está dentro. Eu lembro que quando, eu acho que eu nem tinha entrado no Rema, mas eu já tinha chegado na palavra da fé, e eu lembro que eu estava voltando do trabalho, indo para um culto, e eu estava lendo no ônibus o Evangelho de João, e em João 14 especificamente tem um texto que eu fiquei em dúvida. Falei, cara, eu não sei o que Jesus estava falando aqui, eu não faço ideia do que Jesus quis dizer aqui, é confuso, é estranho, não sei. E eu lembrei desse negócio que falaram que a Bíblia eu posso ler em companhia do autor. Falei, pois então, eu vou perguntar para ele. Espírito Santo, me fala, o que isso significa? E querido, isso me marcou, eu lembro até o versículo, isso me marcou porque foi a primeira vez. Eu fiquei lendo, relendo, até que, entendi, eu recebi algo da parte de Deus, sem ter lido em um outro livro, sem ter escutado uma mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, antes de perguntar para o ChatGPT, pergunta para o Espírito Santo, ele sabe mais. Ele que escreveu. Agora, sabe o que é mais legal? O Espírito Santo não só inspirou os autores bíblicos, o Espírito Santo, ele escreveu o propósito da tua vida. O mesmo que inspirou
o livro sagrado, o mesmo que inspirou a palavra de Deus, escreveu o propósito da sua vida. Então ele pode te explicar não só o que o texto quis dizer para os autores originais e para os ouvintes originais e no contexto histórico cultural da época, mas ele pode dizer o que desse texto faz sentido para a sua vida hoje. Isso deveria te empolgar mais. Consegue perceber? A Bíblia é um convite de Deus para experimentarmos de Deus. Não deixa o seu senso de fome por Deus morrer na orla da praia. É como se nosso Deus fosse um oceano maravilhoso que a gente pode mergulhar e provar dele. E muitas vezes a gente está satisfeito em molhar o pezinho na areia. Ah, não, já sei explicar. Olha, a água é salgada, a densidade do mar é essa. Querido, eu lembro que na minha adolescência eu li um livro de um pastor batista chamado Calvin Miller. O nome do livro era Nas Profundezas de Deus. Eu lembro muito bem desse livro porque talvez foi um dos primeiros que eu li na vida. Mas eu lembro de um testemunho que me marcou muito. Ele falou que ele praticava snorkel. Sabe o que é snorkel? Aqueles negocinhos com um caninho assim que fica, sabe? Um caninho na boca e é aquilo ali. Para que serve aquele negócio? Para a pessoa ficar boiando na superfície, olhando para baixo, e ela pode respirar pelo caninho. Tá vendo que grande revelação? Isso é snorkel. Esse autor desse livro, ele praticava isso. Só que o filho dele praticava mergulho. E ele falou assim: cara, eu via de uma perspectiva diferente, mas eu via as mesmas coisas que meu filho via. A linguagem, os termos técnicos do mar são os mesmos, tanto do meu esporte quanto do esporte do meu filho. Eu via as mesmas coisas, eu falava sobre as mesmas coisas, eu usava a mesma terminologia, só que tinha uma diferença. Meu filho sabia o que era estar lá na profundeza, enquanto eu estava na superfície observando. Querido, a vida cristã, superfície, é sobrevivência. Deus não tem para você uma vida de sobrevivência. Deus tem para você uma vida de abundância na presença dEle. Deus não quer que você morra na superfície. Deus tem um convite para você: mergulha. Eu ministrei, sei lá, uns 2 meses atrás, num acampamento de jovens no interior de São Paulo. E um rapaz, o bicho ungido, ele começou a cantar uma música dele lá, e ele começou a ministrar, e ele falou essa frase. Ele disse: superfície é mera sobrevivência, vamos mergulhar. Eu falei: meu Deus, que negócio bom isso. Querido, Deus tem um convite para nós: águas profundas. Uma grande... Qual o feminino de general? General tem feminino ou não, gente? Não, né? É general mesmo. Uma grande general da oração, Madame Guyon, depois pesquisa esse nome. Ela falou assim: todo cristão foi convidado às profundezas de Deus. Todo cristão, querido, não existe um chamado específico para desfrutar da presença. Não, é profeta que gosta de ficar o tempo trancado orando, né? Por isso que eu nem vou nesse ADXP, porque eu gosto do negócio mais prático. É uma boa desculpa para a sua carnalidade. Querido, estar nas profundezas de Deus é o convite para todos os filhos. Todos os filhos têm acesso, meu irmão. Tem acesso a desfrutar da presença do nosso Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vou encerrar com isso, gente, meu tempo já acabou. Meu tempo de ministração, tá? Não vou morrer não, em nome de Jesus. Meu tempo acabou, tá doido. Atos 3, eu vou pular alguns pontos aqui, aí se você conseguir acompanhar, Ju. Mas Atos 9, versículo 3, na verdade, está falando sobre Paulo. Vamos lá. Vou ler aqui. Na sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra. Está vendo que não tem cavalo? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não comeu nem bebeu nada. Olha só, quem é esse cara? Um erudito, um cara muito inteligente, um cara que sabia tudo sobre as escrituras da época. E esse tudo que ele sabia sobre as escrituras da época tornou ele um perseguidor. Pelo amor de Deus, se você congrega aqui há um tempo, você sabe que eu incentivo você a estudar mais a Bíblia, a ler mais a Bíblia. Pastor, mas eu já leio muito. Está lendo pouco, leia mais. Pastor, mas você não sabe quanto eu leio, mas precisa ler mais. Independente do seu nível, você precisa mais de Bíblia, amém? Eu preciso mais de Bíblia, todos nós precisamos mais de Bíblia, amém? Agora, a grande questão é que Paulo, tendo acesso às Escrituras, não conseguiu reconhecer o senhorio de Jesus. E toda a erudição, conhecimento e inteligência dele só levou ele a se tornar um perseguidor. O que foi que transformou o perseguidor, o cara que consentiu na morte de Estevão? A Bíblia vai lá relatar em Atos 7 ou 8, o primeiro mártir pela causa do Evangelho, que é o Estevão, o diácono. Aí, diáconos, vocês estão animados? Aleluia. A Bíblia diz que Paulo estava lá, ele consentiu. E no alto da inteligência dele, ele estava perseguindo a igreja do Deus vivo. E o que foi que transformou a vida de Paulo? Foi mais um livro que ele leu? Foi mais uma aula que ele teve na facu? Foi a manifestação de Jesus. Transformou um perseguidor do Evangelho a um dos maiores expoentes do Evangelho. Sabe o que eu quero dizer, querido? O que você precisa é provar. Aleluia. Vem para cá, Ju, vai lá para o teclado. Eu só vou orar, só vou encerrar orando. Você recebeu algo bom da parte de Deus hoje? Desculpa aí, querido, gastei um tempão falando sobre adoração, mas eu acho que a gente precisava receber isso, amém? Deus tem para nós experiências. Deus tem para nós encontros com Ele mesmo. E esses encontros têm o poder de alterar a sua perspectiva e visão de mundo. Um encontro com o Senhor pode fazer em segundos, ou em minutos, ou em horas, o que anos de dedicação e autodisciplina não poderiam fazer. Isso daqui tem uma chave tão poderosa da parte de Deus. Uma experiência com o Senhor pode fazer em segundos o que anos de autodisciplina, dedicação não poderiam fazer. Deus é contra a disciplina? De modo nenhum. Mas tem coisas que não substituem experimentar a presença. Amém? Aleluia, aleluia. Eu tenho essa impressão mesmo, que Deus quer te aguçar e levantar o seu desejo por provar do Senhor. Me permite explicar uma coisa rapidão. Nem toda nova experiência com o Senhor precisa ser algo profundamente dramático, como foi da última vez. Quando a gente lembra das experiências que a gente teve com Deus, geralmente tem alguém gritando, falando palavras da parte do Senhor no nosso ouvido, e a gente chorando, e aquela coisa maravilhosa. Que bênção, querido. Mas você pode estar com a sua antena ligada ao ponto de perceber novas experiências com Deus na vida ordinária. Simplicidade não é falta de poder. Hoje aqui a gente estava orando antes de começar, e eu estava orando, e aí eu
senti vontade de citar um versículo, e quando eu citei o versículo, veio uma enxurrada de revelação em cima desse versículo. Era Deus me ensinando enquanto eu orava. Isso foi uma experiência maravilhosa com o Senhor. Querido, você pode desfrutar de experiências íntimas, pessoais com o Senhor no dia a dia, amém? Agora, eu não quero que você abaixe a sua expectativa com isso. Falar, então vai ser assim, né? Não vai ser aquele negócio forte. Não, querido, vai ser sim esse negócio forte, mas não vão ser só esses pontos esporádicos de quando alguém te entregou uma palavra profética. Vai ser o tempo todo, vai ser de várias formas, vai ser de várias maneiras, vai ser até você dormindo, Deus se revelando a você em sonho. Vai ser de várias maneiras. Deus fala com seus filhos, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado. Senhor, não que o Senhor precise da nossa autorização, o Senhor é soberano, mas Pai, nós queremos dizer que estamos inclinados e desejosos em provar mais do Senhor. Senhor, nós desejamos novas e mais profundas medidas de intimidade e de relacionamento com você. Dizemos sim ao seu convite para as águas mais profundas. Perdoa-nos, Senhor, pelos anos que nos acostumamos com o raso. Queremos dizer, Senhor, desejamos as profundezas. Desejamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje o Senhor, de maneira sobrenatural, comece a nos surpreender com experiências da sua parte, experiências que redefinem rotas, que mudam perspectivas, experiências que comissionam, experiências que empoderam e enchem de autoridade. Existem coisas que você vive, que você enfrenta, vencer essas coisas é o que vai te dar autoridade ministerial para libertar outras pessoas. Deixa eu te dizer, a área que o diabo mais te ataca é a área que ele tem medo que você se levante. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meus irmãos tendo experiências, Pai, desfrutando de experiências que vão liberar a autoridade do Senhor sobre a vida deles nessas áreas específicas. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por experiências com o Senhor na fase de espera. Deus ressignificando a espera. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos ensinando a atitude certa, a disposição de sentimentos e coração adequada para a fase de espera. Senhor, queremos
esperar direito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelas liberações do Senhor para cada fase que estamos vivendo. Eu te agradeço por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você recebeu algo bom essa noite, querido? Que bênção. Eu creio mesmo que o Senhor vai trazer novas, mais profundas e reais experiências com o amor e com o caráter dele a partir de hoje. Decida manter a antena ligada. Você vai perceber Deus agindo em diversas áreas. São experiências com o Senhor que redefinem rotas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, vá em paz, seja abençoado praticando a palavra de Deus.